Fala pessoa, tudo bem? Lucas Lima aqui e hoje eu trouxe um conteúdo diferente para você. Nós vamos analisar juntos a comunicação da Luana Oliveira, médica infectologista e secretária da Saúde, que participou agora da CPI da Covid. Ela foi entrevistada lá pelos senadores e nós vamos analisar a capacidade de comunicação e oratória dela. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando às pessoas o que eles achavam dessa ideia e, pessoal, grande maioria votou que gostaria de ver esse meu vídeo de análise. Então eu separei alguns videozinhos, alguns momentos pontuais da participação dela e vou fazer as minhas considerações. Lembrando que esse vídeo é sobre a perspectiva da comunicação e oratória. Eu não quero trazer nenhum viés político aqui nesse conteúdo, por mais que eu acredite que política está em tudo. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com você e vamos assistir juntos. Vem comigo. Primeiro um trechinho da apresentação delas, falas iniciais ali na CPI, vamos ouvir. Atuar sob intensa pressão em ambientes heterogêneos e desafiadores é parte natural do meu trabalho. Perceba as pausas que a Luana faz ao término das frases. Ela está lendo, claramente, isso não tem nenhum problema. Situação que permite a leitura, não é uma apresentação, é uma palestra. Isso vai durar horas e ela tem um material de apoio, então não tem problema. Mas o detalhe é, ela lê, quando ela faz as pausas, ela tira o olhar da leitura ali, acho que é do tablet ou celular, e olha para frente. Isso é fantástico para quem está lendo alguma coisa em público. Então eu vou voltar aqui só para você perceber isso. Olha só, ela está olhando para baixo lendo, quando ela termina a frase olhando para frente e volta para Atuar sob intensa pressão em ambientes heterogêneos e desafiadores é parte natural do meu trabalho. Quando fui convidada pelo ministro Marcelo Queiroga para uma conversa sobre o combate à pandemia, vim a Brasília para entender em que condições eu poderia ajudar a sua gestão e o meu país. Olha que interessante. Ela termina de falar em que condições ajudar o meu país. E ela dá aquela olhadinha de lado. Porque a bancada da CPI está ali do lado dela, né? As pessoas que estão liderando aquela situação. E por mais que ela esteja de máscara, onde a sua linguagem facial, na expressão corporal, fica um pouco comprometida, ela acaba utilizando bastante do olhar. Então ela eleva a sobrancelha em alguns momentos ali, para chamar a atenção para algumas palavras ou alguns trechos da sua fala. A sua apresentação foi consonante aos meus valores, que claramente explicitei a ele. Aceitaria o convite para esta posição, conquanto me fossem garantidas a autonomia necessária e sempre fossem respeitadas a cientificidade e a tecnicidade. Olha ela utilizando de novo o poder da ênfase. Ela inclusive repetiu uma palavra, que é o sempre. E sempre ela faz essa ênfase para, pessoal, atenção isso aqui, sempre. Então ela utilizou a ênfase repetindo. Essa ênfase pode ser aumentando o volume daquela expressão, pode ser uma separação silábica, quando você quer chamar a ênfase, ou pode ser repetindo a frase, né? Desde que seja uma frase pequena, como sempre. Vejam, eu pleiteei autonomia, não insubordinação ou anarquia. Entendo que essa secretaria faz parte de uma estrutura e deve se aproveitar dela, mas que para atingir seus objetivos precisaria ter a autonomia necessária para agir, no que fui prontamente respondida pelo ministro de forma afirmativa e concreta. Olha ela utilizando as pausas de uma forma fantástica. Então aquela frase ali de impacto dela. Eu pleiteei autonomia, não insubordinação ou anarquia. Frase de impacto, expressão para trazer mais as pessoas para a fala dela. E sempre fazendo aquela pausinha dramática no final. Coisa ali de 2, 3 segundos, mas que traz todo um efeito para a voz.
O objetivo da secretaria me foi colocado, portanto, como sendo coordenar os esforços do governo federal relativos à pandemia, o que é extremamente necessário. Olha ela de novo, lendo, olhando para as pessoas presentes, inclusive tendo a atenção de olhar para todo mundo, porque isso que é importante para quem se apresenta, para quem fala em público. Você não tem que focar em uma ou outra pessoa, ou lá no fundo, ou aqui na frente. Você tem que espalhar o olhar. Então, ela mesmo lendo, ela olha, às vezes para a esquerda, para a direita e às vezes para o lado. Tem as pessoas ali na bancada com ela, distribuindo o olhar para todos os presentes. E louvável. Visa também auxiliar na interlocução com estados e municípios, além de concatenar as sociedades científicas nacionais e internacionais no suporte aos esforços brasileiros no combate à Covid-19. Senhoras e senhores, ciência não tem lado. Vamos voltar para essa parte aqui que ela é muito importante. Eu vou voltar ao vídeo para você sentir o impacto no combate à Covid-19. Agora. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, essa respiração no final é como se ela estivesse passando assim, eu tô cansada de falar isso aqui. Estou repetindo a mesma coisa. Isso para mim já está superado. Então, gente, entendeu? Senhoras e senhores, de novo vou precisar falar disso aqui. Aí vem outra frase de impacto, que é essa aqui. Ciência não tem lado. Ciência é bem ou mal feita. Ciência é ferramenta de produção de conhecimento e educação para servir a população. Fantástico. Ó, fantástico, fantástico. Então ela abriu o tema, demonstrando na voz, na respiração. Agora vem uma coisa que eu estou cansado de falar, mas eu vou repetir mais uma vez. E ciência, vem a frase de impacto. Perfeito, essa apresentação dela foi fantástica. Esse aqui é muito legal. Vou até dar uma acelerada aqui para ajudar para o vídeo não ficar muito longo. Mas essa parte aqui ficou muito legal. Muito bem, né? A gente vê a sua fala, uma fala bem estruturada, com frases de efeito inteligente. Eu pergunto para a senhora, porque a gente nota o seu viés, o seu currículo diz por si só, técnica, né? Mas também a gente... O senador Eduardo, ele começa a pergunta para ela elogiando. Mas ele elogia ela de uma forma, digamos assim, ele foi um pouco tendencioso. Ele falou assim, a senhora é muito bem articulada, a senhora usa muito bem as palavras, frases de impacto. E, na verdade, ela não é que ela é bem articulada, né? Ela se comunica bem, ela se posiciona bem. Ela se preparou, ela tem domínio e ela se posiciona. E essa é a sensação que ele teve. Mas ele está preparando isso aqui só para preparar a pergunta dele. Olha o que vem pela frente. A gente percebe um conhecimento político. Embora a senhora não queira entrar, mas a senhora tem um conhecimento político. Eu lhe pergunto o seguinte. Que impacto tem numa gestão de uma pandemia, como no Brasil, a corrupção? A corrupção, um dinheiro que deveria ir para a saúde, que poderia estruturar o nosso sistema de saúde, é muitas vezes desviado e a Polícia Federal está aí para demonstrar. Hoje tivemos uma... Qual que é o impacto da corrupção? A pergunta que ele faz para ela. Então, assim, uma pergunta longa aqui, quase 2 minutos, para perguntar, e ela vem responder. Olha que interessante como ela responde na sequência. Agradeço os elogios ao meu português. Minha mãe vai ficar feliz, ela é professora e poetisa, vai ficar contente por isso. Agradeço os elogios ao português. Então, ela está respondendo em camadas. Primeiro ele fez elogio, ela está agradecendo o elogio. Agradeço os elogios ao meu português. Minha mãe vai ficar feliz, ela é professora e poetisa, vai ficar contente por isso. Com relação a frases de efeito, senador, só para comentar, não são frases de efeito, elas são metáforas que eu tento utilizar para que meus pacientes entendam assuntos que são complexos. Então é essa que é a minha intenção. Ela se explicando de uma forma muito inteligente. Não são frases de efeito, não são jargões políticos, algo que possa me promover, mas é para que pessoas leigas entendam melhor sobre o assunto que eu domino. Então ela saiu muito bem com isso aqui. Com relação a conhecimento político, o que eu detenho é o de cidadã. Então, como cidadã... Então, na pergunta dele, ele separou em 3 blocos. Ele elogiou,
Ele falou do conhecimento político e perguntou sobre corrupção. Então, a resposta dela foi também em blocos. Isso é muito interessante, porque ela praticou a escutativa para entender os detalhes da pergunta e respondeu exatamente na mesma sequência. Então, ela teve muita assertividade, organização mental para responder essa pergunta aqui. Primeiro, ela agradeceu os elogios. Agora, ela vai falar por que, né, que ela tem um conhecimento político. Então, eu vou responder ao senhor. Corrupção mata. Simples. E aí, por último, ela fala, corrupção mata. Simples. É a resposta dela. Corrupção rouba dinheiro da onde ele deveria ser investido. E isso isso é uma resposta de uma cidadã. Não estou nem falando como técnica especificamente. Mas se esse dinheiro é desviado principalmente de áreas que são cronicamente subfinanciadas, isso é ainda mais complexo. Então, a resposta curta e direta à sua pergunta é que corrupção mata. Perfeito. Oficial. É isso. Eu acho que é isso que eu respeitosamente discordo do senhor. Se é isso... Essa parte é interessante, porque perceba que ela vai falar eu respeitosamente discordo. Então, ela faz assim com a cabeça, olha para baixo, que ela quer dizer que ela realmente não concorda. O corpo fala. Então, eu respeitosamente não concordo com o senhor. Respeitosamente discordo. De novo. Perceba. Eu acho que é isso que eu respeitosamente discordo do senhor. Ciência não tem lado. E eu disse isso lá no começo. Viu? Eu respeitosamente discordo do senhor. Então, na mente dela, realmente ela está indignada e ela está contra-argumentando contra aquilo que foi levantado. E ela não concorda, porque ela demonstrou isso na sua linguagem. Isso ou é bem feita ou é mal feita. Ciência bem feita é aquela que não busca um resultado que você quer. É aquela que faz a pergunta e espera para entender o que aconteceu. Então eu posso dizer que ela realmente usou e abusou com sucesso de vários elementos da boa comunicação e oratória. Eu anotei alguns deles aqui. Então a Luana, primeiro, quais são as minhas considerações finais? Ela demonstrou domínio do tema, ela é uma médica infectologista, então ela entende daquilo que ela está falando, tecnicamente ela está muito bem preparada. Segundo ponto, a expressão corporal dela vai de encontro à fala dela. Quando ela está indignada, ela realmente mostra indignação. Quando ela quer fazer as analogias dela, ela faz aquele olhar meio de lado. Quando ela está pensando, buscando, ela faz aquele olhar meio diagonal, para cima, superior. Então, ela se expressa muito bem. Terceiro, ela tem preparo, ela se preparou para estar ali naquela CPI, ela não foi pega de surpresa. Ela sabia exatamente qual seria ali o viés das perguntas e etc. E se preparou para isso. Quarto ponto é posicionamento. Ela o tempo inteiro se posiciona como uma pessoa que entende de fato aquilo que ela fala, aquilo que ela domina. E ela, em nenhum momento ela escorrega, ela passa isso para outra pessoa, não. Ela se posiciona como uma médica infectologista que foi convidada, ela nem chegou a ser nomeada, se eu não me engano. Ela foi convidada, ficou 10 dias esperando lá a nomeação dela, mas não foi, porque ela se posicionou realmente como as coisas deveriam ser, né? Enfim. E, por último, as analogias, que eu acho fantástico, porque a analogia ajuda as pessoas que não entendem tanto do assunto a ficar mais claro na cabeça de quem ouve. Então, ela facilita o entendimento do seu interlocutor. É um processo de empatia na comunicação oratória. Esses 5 pontos: domínio, expressão corporal, preparo, posicionamento e analogias foram os destaques da comunicação da Luana. E aí, você gostou desse vídeo? Então comenta aqui embaixo para mim qual que são as suas considerações em relação às pontuações que eu fiz. Se você concorda, não concorda, enfim, comenta aqui, vamos conversar, vamos discutir, porque esse mundo da comunicação oratória é maravilhoso. Te encontro no próximo vídeo. Um abraço!